Hoje a gente vai falar de um dos episódios mais brutais e talvez um dos mais importantes da história do Brasil, a Guerra de Canudos. É uma história que mistura a esperança, uma resistência quase impossível e, no fim, um massacre. Uma história que mostra, sabe, as feridas abertas da nossa república logo que ela nasceu. Guarda esse número, 25 mil. Essa era a população de Canudos no seu auge, 25 mil pessoas. E aí vem a pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa conversa: que motivos levam um governo a simplesmente destruir uma cidade com 25 mil dos seus próprios cidadãos? Para a gente entender Canudos, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o sertão da Bahia, finalzinho do século XIX. Um lugar de pobreza extrema, de seca, de abandono total pelo poder público. Pois é, foi nesse cenário de quase desespero que uma comunidade totalmente diferente começou a nascer e a prosperar. E no centro de tudo isso tinha uma figura, Antônio Conselheiro. Olha, esquece aquela imagem de fanático religioso que tentaram criar. Ele era, na verdade, um homem letrado, um pregador que andava pelo sertão oferecendo uma mensagem de fé, mas também de dignidade e vida em comunidade. Ele não concordava com as novas leis da República, como o casamento civil, porque para ele e para o povo dali, isso era o Estado se metendo onde não devia. E a comunidade que ele ajudou a fundar, chamada de Belo Monte, era algo revolucionário para a época. Pensa bem, não tinha propriedade privada da terra. Tudo era de todo mundo. O trabalho era coletivo. Para milhares de pessoas recém-saídas da escravidão que não tinham para onde ir, Canudos era um lugar de igualdade de verdade. E o resultado disso? Um crescimento absurdo. O vilarejo virou a segunda maior cidade da Bahia. Tá, mas aí a gente pensa, uma comunidade que dá certo, que tira as pessoas da miséria no meio do sertão, isso é bom, não é? Pois é. O sucesso de Canudos foi justamente o problema. Para as elites da época, aquilo era uma ameaça gigantesca. E aqui a gente entende quem eram os inimigos de Canudos. De um lado, os grandes fazendeiros, os coronéis, que estavam perdendo seus empregados, sua mão de obra barata que ia para lá em busca de uma vida melhor. Do outro, a Igreja Católica, que via sua autoridade diminuir diante de um líder popular como o Conselheiro. E, claro, o governo da recém-criada República, que morria de medo que Canudos fosse um movimento para trazer a monarquia de volta. E o estopim de tudo isso, acredite se quiser, foi uma coisa boba, uma briga comercial. O conselheiro tinha comprado uma madeira para construir a igreja nova, pagou por ela, mas o vendedor, que era de uma cidade vizinha, não entregou. Quando correu o boato de que o pessoal de Canudos ia buscar a madeira na marra, foi a desculpa perfeita para mandar a primeira tropa do exército. Ali, a guerra começou. O que se seguiu foi uma das maiores demonstrações de resistência da nossa história. O governo e o exército acharam que ia ser fácil, que iam resolver aquilo rapidinho. Eles subestimaram completamente a força, a fé e a inteligência tática daquela gente. Olha só que impressionante. A primeira expedição foi um fiasco, foi derrotada. Mandaram a segunda, derrotada de novo. Aí a coisa ficou séria. A República mandou um dos seus maiores heróis militares, o Coronel Moreira César, o corta-cabeças. E ele não só foi derrotado, como morreu em combate. Aquilo causou pânico no país inteiro. A resposta da República, então, seria uma só: aniquilação total. A quarta e última expedição não foi uma batalha, foi uma operação de extermínio. Eles trouxeram milhares de soldados e artilharia pesada. Inclusive esse canhão aí, que o próprio povo de Canudos apelidou, de forma bem direta, de A Matadeira. Um canhão moderno, potente, feito para destruir casas de barro e taipa. A partir daqui a história fica bem mais sombria. A fase final da guerra não foi uma luta, não foi uma conquista. Foi a destruição sistemática de um povoado inteiro e de todas as pessoas que estavam lá. As imagens falam por si. De um lado a gente vê o que sobrou: escombros, ruínas. Do outro, quem sobrou? A maioria mulheres e crianças, agora prisioneiros de guerra no seu próprio país. É o retrato do custo humano, da brutalidade do Estado quando ele decide eliminar quem considera um inimigo. Canudos não se rendeu, Canudos lutou até o último homem, a última mulher. Os poucos que se renderam ou foram capturados, em sua maioria, foram executados ali mesmo. E o próprio Antônio Conselheiro, que tinha morrido um pouco antes do fim, de doença, teve o corpo desenterrado, a cabeça dele foi cortada e levada para Salvador como um troféu para ser estudada por médicos que queriam provar a loucura dele. Um ato bárbaro. Mas mesmo depois de transformar Canudos em pó, não conseguiram apagar a sua história. A primeira versão, a oficial, de que eram só um bando de fanáticos, com o tempo foi dando lugar à verdade. A história de um crime, de um massacre.
E é crucial a gente entender isso. Na época, a imprensa das grandes cidades teve um papel fundamental. Os jornais criaram uma imagem dos sertanejos como monstros, como inimigos do Brasil, monarquistas perigosos. Eles basicamente prepararam a opinião pública para aceitar e até aplaudir a violência do exército. Só que aí uma pessoa mudou completamente essa percepção. Euclides da Cunha. Ele foi para Canudos como correspondente de jornal, achando que ia encontrar os bárbaros que a imprensa descrevia. Mas o que ele viu lá o transformou. Ele viu a força, a dignidade daquele povo. E quando voltou, escreveu Os Sertões, um livro que denunciou o crime que ele testemunhou e imortalizou a tragédia de Canudos. E a história ganha um capítulo final quase poético ou fantasmagórico. Anos depois, o governo construiu uma represa e inundou a área onde ficava a antiga Canudos. Tentaram apagar o lugar do mapa, literalmente. Mas, numa ironia do destino, quando a seca é muito forte no sertão, o nível da água baixa e as ruínas da igreja de Canudos reaparecem, como um fantasma que se recusa a ser esquecido. E essa imagem das ruínas voltando às águas deixa a gente com uma reflexão. A memória de Canudos, assim como suas paredes, continua vindo à tona, forçando a gente a olhar para um passado de violência, de exclusão, que de muitas formas ainda conversa com o nosso presente. A pergunta que fica é: o que essa história, que teima em não morrer, ainda tem para nos ensinar sobre o Brasil?